Capítulo 1 O personagem que olhou para mim. Existem jogos que dão medo. E existem jogos que parecem observar você. Eu descobri a diferença tarde demais. Meu nome é Aurora Vale. Tenho 27 anos e trabalho como desenvolvedora de jogos há quase uma década. Ou pelo menos, trabalhava. Tudo começou com um projeto independente chamado Eclipse Rebirth. Era para ser apenas um RPG de fantasia sombria. Nada revolucionário. Sem grandes expectativas. Sem investidores milionários. Só eu, e anos da minha vida presos dentro daquele jogo. Criei tudo praticamente sozinha. Os cenários. As criaturas. A trilha sonora. As cidades destruídas. Os diálogos. Cada detalhe carregava alguma parte minha. A floresta de árvores negras surgiu depois da morte do meu pai. A cidade inundada foi inspirada no apartamento onde morei após perder meu emprego. E o eclipse? O eclipse representava a depressão. Algo que consumia lentamente o mundo até restar apenas silêncio. Mas eu nunca contei isso para ninguém. Porque ninguém realmente se importava com o jogo. As pessoas diziam: fantasia sombria já morreu. Você devia fazer algo mais comercial. Esse projeto nunca vai vender. Talvez eles estivessem certos. O estúdio quase fechou 2 vezes. Eu comecei a dormir no sofá do escritório porque não conseguia mais pagar aluguel regularmente. Mesmo assim, continuei trabalhando. Porque Eclipse Rebirth era a única coisa que ainda parecia real para mim. Então chegou a noite que destruiu minha vida. Era novembro. Chovia tanto que parecia que a cidade inteira estava afundando. Eu estava corrigindo a cena final do jogo por volta das 3h17 da manhã. Lembro exatamente do horário. Porque foi quando aconteceu. Na última área do jogo existe um personagem chamado Noctis. Ele não é exatamente humano. Nunca defini o que ele era. Só sabia que ele aparecia antes do eclipse final. Na cena, ele deveria ficar parado olhando para uma torre destruída enquanto o jogador se aproximava lentamente. Era simples. Mas quando testei a cutscene, Noctis se moveu sozinho. Primeiro achei que fosse bug de animação. Então ele virou a cabeça. Devagar. Não para a câmera do jogo. Para mim. Diretamente para mim. Eu congelei. Porque aquilo não fazia sentido. Os olhos dele estavam fixos além da tela. Como se enxergassem o quarto escuro onde eu estava sentada. Como se soubesse. Então ele sorriu. Eu nunca programei aquela expressão. A tela começou a falhar. Os modelos 3D distorceram. O áudio ficou grave e metálico. E Noctis sussurrou: você finalmente voltou. A energia do apartamento caiu na mesma hora. Tudo apagou. Fiquei imóvel por vários segundos ouvindo apenas a chuva do lado de fora. Meu coração estava tão acelerado que comecei a sentir enjoo. Eu sabia que aquilo era impossível. Precisava ser. Quando a energia voltou, desliguei o computador imediatamente. Nem pensei. Só puxei o cabo da tomada e fui para o quarto. Tentei dormir. Mas não consegui. Porque cerca de 20 minutos depois, ouvi o som do meu PC ligando sozinho na sala. Os coolers começaram a girar. As teclas mecânicas acenderam. E uma notificação ecoou pelo apartamento silencioso. Eu fiquei olhando para a porta do quarto sem coragem de sair. Então ouvi outro som. Digitação. Alguém estava digitando. Lenta. Calmamente. Como se soubesse exatamente o que estava escrevendo. Quando finalmente consegui andar até a sala, o computador já estava ligado. A tela mostrava apenas uma mensagem branca em fundo preto. O eclipse começa em 7 dias. E abaixo dela havia um contador. 06, 23, 11, 42. Dias. Horas. Minutos. Segundos. Contando. Em tempo real. Naquela noite, pela primeira vez,
Eu comecei a acreditar que talvez Eclipse Rebirth nunca tivesse sido apenas um jogo. Porque antes de desligar o monitor, eu percebi uma última coisa. No canto inferior da tela havia um arquivo novo. Eu nunca tinha visto aquele arquivo antes. O nome era build_final_real.exe. E ao lado dele existia uma pasta chamada Memórias Recuperadas. Mas o pior não era isso. O pior era que dentro da pasta havia fotografias minhas. Fotos que eu nunca tirei. Imagens minhas dormindo, trabalhando, chorando no apartamento. E na última foto, eu aparecia olhando diretamente para a câmera. Enquanto atrás de mim, parado no corredor escuro, estava Noctis. Observando. Continua.